Estudo Bíblico 4. Plano da salvação. Para Deus, não importa o que fomos ou o que fizemos no passado. Ele nos ama com amor eterno. Prontificou-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, há muitos que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar perdão, alegria, paz de espírito e esperança. O estudo de hoje mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Assim que entrou o pecado no mundo, a divindade foi movida de compaixão pelos seres humanos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram um plano de redenção. Cristo se prontificou a deixar as cortes celestes, descer à terra como homem e pagar a pena do pecado e redimir a humanidade. O plano para a salvação do homem não foi um projeto tardio, elaborado posteriormente. Já antes da criação do mundo, Deus viu que o homem poderia errar. Ao pecarem, Adão e Eva perderam sua natureza perfeita. Deus não podia permitir que eles comessem da árvore da vida por mais tempo, pois se comessem de seu fruto, viveriam para sempre e sofreriam constantemente os resultados do pecado. A Bíblia afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 12, e capítulo 6, verso 23. Após a entrada do pecado, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença dele, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Ainda que o homem tenha fugido do seu Criador, Deus lhe deu a certeza de que seu único filho deixaria o céu e nasceria de uma mulher. Não faria uso da sua divindade e, através de sua morte na cruz, acabaria com o domínio de Satanás neste mundo. Desde a entrada do pecado, o ser humano foi destituído da glória de Deus e perdeu sua natureza perfeita. Lemos em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Deus viu que a maldade do homem estava se multiplicando na terra e que a vontade do seu coração era continuamente má. O salmista Davi declara: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O profeta Jeremias descreve o estado do coração do homem após o pecado. Ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
quem o conhecerá? Jesus afirmou que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Primeiro Coríntios 2, verso 14, afirma que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. O apóstolo Paulo relata a grande luta que existia em seu coração. Ele declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos, capítulo 7, versos 18 a 15, 17 a 20. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O profeta Isaías declara: ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, verso 7. A Bíblia afirma que naturalmente o homem é escravo do pecado. É por meio do Espírito Santo que somos transformados em novas criaturas. 1 Samuel 10, verso 6, afirma: então descerá sobre ti o Espírito Santo, e serás mudado em outro homem. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e juízo. Ele nos guia ao conhecimento da verdade e implanta os princípios da lei de Deus no coração. A salvação está hoje ao alcance de todos nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus, capítulo 5, verso 9, afirma: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é fruto da salvação em Cristo Jesus. Continue ouvindo a voz de Deus e aceite a salvação através do grande sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz para ter a vida eterna. Estudo Bíblico 5. Fé, arrependimento e confissão.
Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando o lamentável desequilíbrio mental de seus pacientes, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, elas poderiam ser mandadas de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? O estudo de hoje apresenta 3 assuntos de vital importância para o crescimento e amadurecimento cristão: fé, arrependimento e confissão. Em toda a Bíblia encontramos homens e mulheres de grande fé. O Novo Testamento fala mais sobre fé do que sobre qualquer outra virtude, com 483 referências sobre a fé. Foi o próprio Cristo que apontou a fé como única esperança para os aleijados, cegos e quebrantados de espírito. Homem algum pode, por si, desenvolver a fé. O Espírito Santo, que opera na mente humana e a ilumina, produz fé em Deus. A fé é um dom que Deus dá a todos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 8. Quando nos convertemos, mediante o estudo da Bíblia, passamos a desenvolver confiança em Deus. A fé é importante, pois agrada a Deus e nos justifica. Paulo afirma em Romanos, capítulo 5, verso 1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Hebreus 11, verso 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades neste mundo, e o resultado de exercer a fé será a nossa salvação. Romanos 10, verso 17, afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais lemos, ouvimos e falamos sobre sua palavra, mais grandiosa será a nossa fé. Lucas registra as seguintes palavras de Jesus: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O apóstolo Pedro exortou seus ouvintes: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O verdadeiro arrependimento implica tristeza pelo pecado e afastamento dele. Conforme o significado da palavra grega metanoia, o arrependimento envolve uma mudança básica da mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com o nosso semelhante. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado, de que resulta em uma nova maneira de viver. Achegando-nos a Cristo em sincero arrependimento,
somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para nossa obstinação e negando nossos pecados. O sábio Salomão declara: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Quando vamos a Deus e contemplamos os seus atributos, a sua bondade nos leva ao arrependimento. Ao confessarmos os nossos pecados e ao estendermos as mãos para aceitar a Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor, somos confrontados com uma das promessas mais tranquilizadoras da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover nossas transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Hoje, o Senhor Deus nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Buscai ao Senhor, pois Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecador. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas, capítulo 15, verso 10. Continue ouvindo a voz de Deus. Assim poderemos experimentar o arrependimento e a confissão e desenvolvermos a cada dia uma fé que agrada a Deus.